pessoal, nossa referência ao tópico de física, tá? Hoje ainda a gente vai falar um pouco sobre magnetismo, tá? A aula passada a gente falou do campo magnético, né? Sobre, em termos geral, né? Sobre o campo magnético, sobre ímãs, né? Materiais que têm a capacidade de adquirir um campo magnético, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre a origem, né, do campo magnético. A aula passada a gente deu uma pincelada, hoje a gente vai falar um pouquinho mais profunda, a nível atômico, né, e molecular, tá? A aula passada a gente chegou até a falar um pouquinho a nível atômico, né, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, tá? Então a ideia nossa hoje é falar sobre a origem do campo magnético na matéria. Ou melhor, a origem do campo magnético em dois tipos de modelos, né? O primeiro vai ser na matéria, e o segundo por correntes elétricas. Tá? A gente vai abordar esses dois temas. Então a gente vai falar a origem do campo magnético na matéria, né? E a origem por meio de correntes. Né? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é de um modelo aqui, ó. Imagina que eu tenho uma partícula de massa rodeando, né, fazendo uma trajetória circular, né, ao redor de um centro, tá certo? Essa massa, ela tem uma velocidade que está tangenciando aqui minha trajetória circular, né? Sempre. E esse corpo massivo, todo corpo massivo que gira ao redor de um centro, ou que executa uma trajetória circular, vai fazer com que exista uma grandeza física conhecida como L. E esse L a gente chama de momento angular. Tá? Então, todo o corpo girante ele tem um momento angular. Tá? Tem esse termo L, isso aqui dentro da física clássica, tá? É um vetor, tá? Momento angular. Esse vetor momento angular, ele, de certa forma, é imperceptível para a gente em certas situações. Mas eu vou dar um exemplo. Alguém já viu um helicóptero voando e ele tem a hélice que gira num plano e tem outra hélice lá atrás que gira num outro plano, certo? O helicóptero, né? Se você imaginar, ele tem aqui uma hélice atrás, né? E uma hélice em cima, certo? Então imagina aqui um helicóptero. Ele tem essas duas hélices aqui, ó. Um gira nesse plano e outra gira no plano, um outro plano, né? Bom, o que que acontece, por exemplo, se eu perder se danificar a hélice essa hélice aqui, ó. Vou pegar especificamente a hélice da cauda. O que que acontece? Alguém já viu algum filme? O que que acontece com esse helicóptero? Se esse helicóptero perde a cauda, ele vai girar, ele vai ficar girando ao contrário ao giro desse rotor aqui, ó. Ou seja, você tem um momento angular aqui, nessa direção, desse giro, e um momento angular desse outro giro aqui. E o que que acontece? Esse momento angular da cauda, ele controla, de certa forma, ele é ajustado quando você pilota com esse momento angular, de modo que o helicóptero ele mantém a estabilidade. Se ele perder essa cauda aqui, o momento angular de controle devido a essa cauda aqui, ele é perdido, e eu vou ter só esse momento angular aqui. E para compensar este momento angular, o que que acontece? O helicóptero tem que girar ao contrário para que tenha um outro momento angular resultante aqui. Ou seja, o helicóptero ele começa a entrar em colapso. Ou seja, essa cauda aqui, ela serve para o quê? Para somar os momentos angulares, de modo que eu vou ter um momento angular estável, né? Se eu perco esse cara aqui, esse momento angular, que é uma grandeza física de giro, esse momento angular aqui, ele está nessa direção, eu tenho que ter um ao contrário pela conservação do momento angular. Não sei se vocês viram isso no primeiro ano. E o que que acontece? Esse helicóptero começa a girar para um lado e a hélice para o outro, até ele cair, né? Então, o momento angular é uma grandeza física relacionada ao giro de objetos massivos. Na matéria, a gente tem, não exatamente giros de elétrons, mas a gente tem
o que nós chamamos de elétrons em orbitais, né? Então, por aproximação, né, a gente vai imaginar que o elétron está girando em torno de um núcleo, tá certo? Então, lembre aqui, ó, quando o elétron gira para um lado, a gente imagina a corrente do lado contrário, porque é o sentido convencional da corrente elétrica, tá? Tranquilo? Bom, o que acontece? Se a gente imagina um elétron ao redor do núcleo, eu vou ter um momento angular desse giro do elétron. E esse momento angular aqui, ele é responsável pelo magnetismo, né, do meu sistema físico. Tá? Então, essa carga elétrica ao redor do núcleo, orbitando ao redor do núcleo, ela é responsável pelo magnetismo na matéria. Tá certo? Então, a gente pode dizer que o momento angular do elétron orbitando o núcleo gera o campo magnético. Certo? Mas assim, ninguém nunca viu um elétron girando, né? O elétron é muito pequeno, né? A ordem de dimensão dele é muito pequena, a gente nunca viu, mas a gente observa esse fenômeno, né? Faz uma analogia entre o momento angular de uma partícula de massa com um elétron. Bom, a propriedade de massa é diferente, ó, é M, né? É uma propriedade diferente de carga elétrica. Mas, ou seja, uma das origens do campo magnético, né, na matéria é devida ao momento angular do elétron orbitando o núcleo. E a gente chama esse termo de L como momento magnético. Vou escrever aqui no. A gente chama isso aqui de momento magnético orbital. É o termo L, né? Que a gente também vai chamar de L, que é um vetor. Ok? Então, por analogia, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um norte-sul aqui, ó. Um norte. Aqui já está até com N, norte-sul, devido ao giro do elétron ao redor do núcleo. Ah, mas o elétron, ele gira ao redor do núcleo? Não necessariamente, mas ele orbita, né? Ele fica em regiões, e nessas regiões em torno do núcleo, né? Ele vai me gerar um campo magnético norte-sul. Bom, como eu havia dito, pessoal, ele não gira em si. A gente vai adotar um modelo do orbital, tá? Então você tem os orbitais lá da química, né? São regiões em que o elétron está movimentando, e esse movimento do elétron vai me gerar um campo magnético orbital, ou momento magnético orbital. Esse momento magnético é dado pelo norte-sul, né? Esse norte-sul, ele vai perturbar o espaço ao redor dessa interação elétron-núcleo, né? E isso vai sendo, essa interação vai ocorrendo em cadeia, de modo que, né, se você pegar um material macroscópico, próximo dele vai ter um campo magnético, né? Pode ter um campo magnético, né? Outra fonte do campo magnético a gente chama dos spins, tá? Bom, então eu tenho um momento orbital e eu também tenho um spin. O que seria o spin? O spin, a gente pode imagina aqui, ó, essa esferinha girando. Em termos clássicos, qualquer objeto massivo que gira vai me ter como resultante aqui um momento angular, que é a grandeza física, tá? De rotação. A gente pode fazer um paralelo dessa rotação de um objeto massivo com o giro de rotação do elétron em torno do próprio eixo. Então a gente vai imaginar um elétron como se fosse uma partícula que gira em torno do próprio eixo. Ah, mas o elétron ele é redondinho? A gente não sabe. Mas a gente faz uma analogia do fenômeno de giro de uma partícula, né, com o elétron. Tá? Então é uma analogia. Tá certo? Então o que acontece? Se eu tenho uma corrente nesse sentido,
eu vou gerar um campo magnético norte-sul. Se gira ao contrário, sul-norte. Então, isso, o spin nada mais é do que a partícula associada. A gente considera como se fosse uma partícula, tá? Vou colocar entre aspas, tá? Giro dos elétrons. É certo falar que é o giro do elétron? Não, tá? Mas é só uma analogia associada. Vamos colocar, spin é uma partícula associada ao giro do elétron. Vamos colocar assim, não, vamos colocar assim. Associada à analogia do giro dos elétrons. E se esse elétron está girando, né, ele vai ter um norte-sul aqui. Tá? Então, para a gente ainda ter uma relação mais formal, o que a gente vai falar? Que o campo magnético de um átomo é gerado pelo movimento orbital de seus elétrons, que seria ao redor do núcleo, e principalmente pelos spins dos elétrons de orbitais incompletos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? É meio subjetivo, tá? Lembrando que o spin, ele também gera um campo magnético, assim como o momento orbital. Pessoal, vocês entenderam a analogia? É bem subjetivo mesmo, não tem algo palpável, porque ninguém nunca viu um elétron, né? Ninguém sabe como que o elétron movimenta. A gente consegue enxergar a interação do elétron, mas o elétron em si, movimentando, com a sua trajetória determinística ali, a gente não consegue, né? Bom, como que a gente determina esses spins aqui, tá? Ah, você falou dos spins associado ao giro, né? Em analogia ao giro dos elétrons. Bom, já de antemão, a maior contribuição do magnetismo vem desse cara aqui, ó, tá? Na matéria, vem dos spins. Em segunda ordem, vem do momento orbital, tá certo? Por que é mais dos spins? Porque esses caras aqui, ó, quando você resolve um átomo, tá? Esse momento angular aqui, ele vai se anular, porque você tem diversos elétrons, vamos dizer assim, orbitando o seu núcleo, né? No momento, no orbital, de modo que para o seu sistema físico entrar em equilíbrio, os momentos orbitais somados vai dar zero. Que é mais ou menos o mesmo caso aqui do helicóptero. Se o helicóptero ele voa sem ter alguma pane de giro, é porque se você somar os orbitais do momento angular, vai dar zero. Aí ele consegue voar tranquilamente. Se você fizer entrar em colapso algum dos objetos girantes ali, seja ele a cauda, seja ele a hélice, ele vai começar a girar desordenadamente e dando um momento angular resultante em uma certa direção. Né? Aí, para anular esse momento angular resultante, ele tem que girar de uma outra forma. Então, assim, em geral, né, o magnético orbital do elétron, geralmente esse momento magnético dele aqui vai ser zero. Quando que não é zero? Quando você excita essa matéria, ou seja, você está colocando um agente externo, de modo que você altera esse momento magnético, porque os elétrons estão ali orbitando. Aí você, né, relação entre o núcleo e o elétron, ele vai sentir um campo magnético externo. Tá? Uma vez que o momento orbital te dá uma propriedade magnética, você excitando, logicamente, né, a sua matéria, né, o sistema elétron-núcleo vão sentir, né? Tá certo? Bom, então a gente vai focar agora um pouquinho sobre o spin, que é essa partícula de giro. Seguinte, pessoal. Deixa eu pegar esse aqui. Eu quero esse aqui primeiro. Seguinte, o que acontece? Vocês lembram lá da distribuição de Linus Pauling? Na distribuição de Linus Pauling, vocês têm os níveis de energia, 1S, 2, o nível 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo. E você tem os subníveis, que são os S, P, D, F. Lembram disso? Lá da distribuição de Linus Pauling? Certo, então vocês lembram. Então, pessoal, o que acontece na distribuição de Linus Pauling? Você está como se fosse organizando os elétrons do seu átomo e um critério, que é o critério de Linus Pauling, que é um critério correto
né? Isso aí já todo mundo já sabe. Que é como se fosse colocando elétrons em orbitais. É como se fosse uma estante. Então, tem uma estante que é organizar livros. Então, você vai pondo seus livros ali, certo? Ah, eu quero livro de matemática aqui, física aqui, biologia aqui, certo? Então, é como se você organizasse livros, né? Essa organização dos elétrons. Bom, dentro desse critério de organização, a gente associa a cada elétron o que nós chamamos de setinhas, representadas, que são a representação dos spin de cada elétron. Onde tem um spin up, que é para cima, e um spin down para baixo, certo? Então, quando você faz a distribuição, você também coloca a propriedade de spin nessa distribuição, que está associada ao campo magnético gerado pelo quê? Pela matéria. Então, quando você coloca dois spins, um para cima e um para baixo, estão em sentidos opostos, ou seja, eu não tenho nada magnético aqui nesse sistema. Se você faz a distribuição e você só tem um elétron, eu vou ter um spin up, ou seja, para cima. Ou seja, você vai ter uma contribuição magnética resultante no seu material. Então, quando você faz a distribuição, você tem a camada S, olha só, a camada S é dois elétrons, lembra lá? 1s2, né? O termo 1s2 é porque eu suporto dois elétrons nessa camada. Camada S2. 2p6, por exemplo. O P, ele suporta 6 elétrons. Olha só. É como se fosse três caixinhas, onde eu vou colocar os 6 elétrons. De modo que eu vou ter os elétrons com o spin para cima, ou seja, spin up, e mais 3 para baixo, que é spin down. Certo? Por exemplo, o nível 3D, ele suporta 10 elétrons. Ou seja, são 5 caixinhas, sendo ela cada uma com um spin up, ou para cima, né? Ou seja, 5 spin para cima e 5 spin para baixo. E a camada F? Sei lá, o 5F, ele suporta 14 elétrons. Ou seja, são 7 caixinhas, sendo cada caixinha com spin up, dá 7, e depois você vem preenchendo o spin down restante. Certo? Então, além daquela distribuição de Linus Pauling eletrônica, você faz a distribuição dos spins também. De modo que se você tiver um orbital incompleto, você vai ter uma orientação do spin em uma certa direção, de modo que esse sistema ele tem uma forte tendência em ser magnético. Tá? Vou pegar o exemplo. Olha aqui, ó. Vou deixar essa figura do lado, tá? Vou deixar aqui do lado. Vamos pegar o íon do ferro. Acho que deixa eu melhorar aqui, quer ver? Deixa eu diminuir isso aqui e a gente já vai ver essa questão do ferro. Olha só, o ferro. A gente sabe que o íon ferro é magnético, né? Ferro 3+, ou ferro 2+. O ferro, ele tem 26 elétrons e 26 prótons. Não é isso? Concorda comigo? O ferro tem 26 elétrons e 26 prótons. A gente vai fazer a distribuição de Linus Pauling. Vocês entendem a distribuição de Linus Pauling, não entendem? O que acontece? O ferro, fazendo a distribuição de Linus Pauling, vou colocar aqui um S2. 2S2. Aqui dá 2 elétrons. Aqui mais 2. 2p6. 3s2. Ó, até que deu 12 elétrons, né? Aí daí eu venho cá. 3p6. 4s2. Fazendo a distribuição de Linus Pauling. Aqui já vem mais 8. Ó, 8 mais 8, 16. Mais 2, 18. Mais 2, 20. Aí falta... São 26, falta 6. Então vai ser o 3D6. Agora sim. 6 elétrons. Vamos somar. Ó. 2 mais 2, 4.
mais 8, 12, mais 8, 20, mais 6, 26. Olha só, o nível D, ele suporta 10. No entanto, ele tem 6 lá no ferro. Ou seja, se eu pegar e colocar em caixinhas, vamos pegar no nível 1. Eu tenho 2 elétrons, né? Eu vou ter um com spin up e com spin down. Aqui associado a esses dois. No nível 2, nível 1 S, né? No nível 2, dado o nível S, o que eu vou ter? Eu vou ter um spin up, um spin down, e no 2P, suporta 6. Não consigo dividir aqui certinho. Então tem um up, up, up para cima e aqui para baixo. Olha só. Eu tenho um nível S e o P no nível 2. No nível 3, olha só. Eu vou ter um nível S, um up, um down. No nível P, eu vou até copiar esse aqui, ó, que já está pronto. No nível P, eu tenho algo parecido com esse, né? Ficar para cá. Não vai dar para copiar, não. No nível P, up, up, up. E depois 3 down, né? Para baixo. Certo? E no nível D, vou colocar até em vermelho, ó. Ele tem, ó, ele 6 elétrons, então vou colocar um para cima. Sempre primeiro você começa pelos para cima. No segundo para cima, terceiro para cima, quarto para cima, 5 para cima. E o sexto aqui está para baixo. Olha só, note que os spins restantes aqui, ó, estão todos para cima. Ou seja, eu vou ter uma geração de campo magnético externo devido a esses níveis aqui. No nível 4, vou ter um up, um nível down. Olha só, o ferro 3+, 2+, ele doa esses dois últimos aqui. E o ferro 3+, ele vai doar um aqui e mais um aqui, ó. Tá? O que acontece? Então, quando eu tenho o nível 3D semi-preenchido, geralmente os materiais magnéticos, ele possui o nível 3D semi-preenchidos. Olha só, o ferro é magnético. Por quê? Por causa desse nível 3D e onde os spins não estão todos em uma dada direção. Né? Olha só, na verdade, todos estão em uma dada direção, ó. Por isso que eles são magnéticos, né? Tudo up. Se eu tivesse mais elétrons aqui, ele estaria down. Como que eu poderia fazer o ferro não ficar magnético? Fazer com que ele tenha uma certa ligação ou que ele doasse pelo menos esses elétrons aqui, né? Dentro de alguma ligação. Mas esse ferro que doa mais de 3 é mais difícil, né? Então, geralmente, o ferro ele é um material o quê? Magnético, né? Então, quando que eu tenho um material que é magnético, devido à propriedade de spin? Quando você faz a distribuição de Linus Pauling e você se depara com spins, dada a distribuição de spins, você se depara com os spins orientados sempre numa dada direção. E lembre, na hora de organizar o spin, você sempre coloca primeiro para cima up, depois o para baixo. Então, por exemplo, você pegou o nível 1S, colocou um para cima, tem mais um, então coloca outro para baixo. No nível P, primeiro você preenche todos para cima, e depois você preenche todos para baixo. Agora, por exemplo, no nível 3D6, você colocou todos para cima, e depois você começou para baixo, mas a quantidade de elétrons finalizou. Ou seja, você tem spins resultantes nos orbitais em uma dada direção, e esse spin resultante em uma dada direção faz com que esse material perturbe o espaço devido à propriedade de spin, que essa perturbação nada mais é do que um campo magnético. Tá certo? Vocês entenderam, então, a origem do campo magnético? Está associado ao spin, que é como se fosse uma analogia do giro de um elétron em redor do próprio eixo. É uma analogia, tá? Mas, na verdade, é uma propriedade física equivalente à propriedade de massa, equivalente à propriedade de carga, tá? E outra questão do campo magnético, né? O movimento do elétron em torno
o orbital do elétron em torno do núcleo, né? Ou seja, o movimento ali nos orbitais em torno, próximo ao núcleo, também me gera um campo magnético. Só que a contribuição desse cara é menor, por quê? Porque o momento magnético o momento orbital magnético L, ele tende a se anular, né? Para o seu material, né, ter uma estabilidade. Se você aplica um campo magnético externo nesse átomo, isso vai alterar o momento orbital, né? Porque os elétrons vão girar de uma forma diferente, né? Então, por conta desse momento orbital magnético, né? Ou seja, carga elétrica sente campo magnético, né? A gente vai ver isso com mais detalhe adiante. Tá certo? Bom, pessoal, então, como resultado, o que a gente tem? Se você tem uma liga de ferro, por exemplo, você vai ter regiões em que os átomos vão estar se organizados em forma cristalina de uma forma e de outras formas, né? Por exemplo, esse aqui está um pouco inclinado, esse está horizontal. O que acontece? Quando você faz uma liga metálica, as organizações elas são aleatórias devido... vou ter regiões em que vou ter o spin orientado em uma direção, regiões em outra direção. Se você aplicar um campo magnético aqui, externo, há uma tendência desses spins, né, que estão associados a cada átomo, né, e cada átomo está ligado a outro átomo e formando uma estrutura cristalina. Então, essas regiões aqui, né, que a gente chama de domínios, né, elas vão se orientar conforme eu aplico um campo magnético externo. Tá? Então, essa orientação aqui, ó, por exemplo, está aqui aleatório. Imagina uma chave de fenda, está tudo aleatório aqui. E não está magnetizado, mas eles têm momento magnético. Então, se você aplica um campo externo, esses momentos magnéticos aqui, norte e sul, eles vão se orientar conforme esse campo magnético externo. Depois que ele se orienta, ele não volta mais. E esse não voltar mais nos dá a propriedade conhecida como propriedade ferromagnética. Tá? É o quê? É você aplicar um campo externo no material, ele se orienta, os domínios, e ele não volta mais. Tá? Você tem outro tipo de material, né? Então vamos colocar aqui, né, os materiais ferromagnéticos, ao aplicar um campo externo, os domínios magnéticos. O que são os domínios? São regiões cristalinas da matéria em que os spins estão orientados em uma direção. Então, ao aplicar o campo externo, os domínios magnéticos se orientam definitivamente na mesma direção do campo magnético externo. Os materiais ferromagnéticos, há essa interação aqui, ó, do campo magnético com os domínios, né, magnéticos, e eles se orientam e ali permanece. Tá? Ou seja, eles se orientam definitivamente, eles vão permanecer nessa direção. Eu tenho outra classe de material que são os paramagnéticos. São materiais que você aplica o campo magnético externo, esses domínios se orientam, mas depois ele retorna novamente. Tá? São materiais que sofrem a magnetização quando o campo está ali, e se você retirar o campo, ele perde essa magnetização. Tranquilo? Tá. Os paramagnéticos são materiais, vamos colocar aqui, ao aplicar um campo externo, os domínios se orientam. Lembrando que os domínios são regiões cristalinas, né? Após a retirada do campo externo, os domínios retornam à configuração inicial. Então, os paramagnéticos são aqueles materiais, você aplica o campo, ele altera os domínios, eles se orientam, e você tirou o campo, ele voltou do jeito que ele era. E tem um terceiro material que são os diamagnéticos. Ó, esses dois caras aqui, ó,
está relacionado com os spins, tá? Agora já o diamagnético, não. Alguém sabe o que é o diamagnético? Diamagnéticos são materiais que você aplica o campo e ele cria um campo magnético contrário, ele não tem um momento magnético resultante. Que é o exemplo do cobre, da prata, do ouro, tá? Ou seja, são materiais que, ao aplicar um campo magnético externo, os domínios se orientam. Não os domínios, né? Que não tem domínios. Ao aplicar um campo magnético externo, o sistema cristalino cria um campo magnético contrário ao campo magnético externo. Então, se você aplica um campo externo para cá, esse material, né, vamos colocar aqui um B externo aqui, ele vai criar um campo magnético induzido ao contrário, tá? Exemplo aqui. O exemplo aqui seria prata, cobre, ouro, certo? Tem um exemplo desses caras aqui, tá? Esses caras aqui são ímãs e esse aqui é alguns outros metais, tá? Por que eu crio um... Vamos olhar aqui o diamagnético. Por que eu crio um campo magnético induzido? Primeiro, esses caras aqui, dos diamagnéticos, eu não tenho propriedade de spin resultante, ou seja, eu não tenho spin só em uma direção. Os spins estão todos o quê? Distribuídos. Tá? Então, eu não tenho propriedades magnéticas devido a spin nos materiais diamagnéticos. No entanto, a gente sabe que o movimento orbital do elétron, né, o movimento orbital do elétron vai me gerar um momento angular. E se você aplica algo nesse sistema aqui, ele vai se comportar de alguma forma. E para os geomagnéticos, eu altero a forma de movimento do orbital do elétron de modo a criar um campo induzido ao contrário. Tá? Então, esse é o comportamento da matéria. Tá? Todos esses comportamentos aqui estão a fim de minimizar a energia do meu sistema físico, dadas as características físicas deles. Tá? Então, os ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Temos essas três definições aqui. Tá certo? Então, lembre, o diamagnético não tem nada a ver com um spin. É os paramagnéticos e os ferromagnéticos, sim. O diamagnético está associado ao orbital magnético, orbital, né, do momento, o momento magnético orbital aqui dos meus elétrons. Né? Bom, então aqui a gente viu, né, como que surgem as propriedades magnéticas da matéria, certo? Existe uma grandeza física que a gente chama de permeabilidade magnética, que, nossa, hoje a nossa aula vai ficar até mais tarde, hein? Essa permeabilidade magnética, essa permeabilidade magnética, ela me dá uma característica magnética do material. Ou seja, quanto é permissível a ação do campo magnético. Tá? Então a gente vai dizer que a permeabilidade magnética do permeabilidade magnética. O que é permeabilidade magnética? Seria a capacidade desse sistema físico sentir o campo magnético, certo? A permeabilidade magnética é dada pelo termo Mi, tá? E no vácuo, essa permeabilidade a gente chama de Mi zero, que ela é em torno de 4π, é uma grandeza, tá? É uma constante do vácuo. 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Tá certo? Essa que é a unidade da permeabilidade no vácuo. Bom, para esses materiais ferromagnéticos, a permeabilidade dele é muito maior do que 1. É bem grande.
Por quê? Ou seja, a capacidade de alterar devido a um campo magnético externo é bem grande, né? Bem intensa, né? Já para os paramagnéticos, é um pouquinho maior que um. Ah, no caso aqui, relativa, tá? Que eu falei aqui que a do vácuo vale isso aqui, mas é a relativa. O que seria a permeabilidade relativa? A relativa é igual a do material dividido pela do vácuo. Ou seja, se eu pego um valor desse aqui, ó, de ordem de 10 a menos 7, dividir por outro, que tem a mesma grandeza, vai me dar um número, né? Um número qualquer, né? Que pode ser um número inteiro, né? Então, a permeabilidade relativa do ferro magnético é muito grande. Do paramagnético, ela é um pouco maior que um. E já para o diamagnético, a permeabilidade relativa dele é menor que um. Por conta dessa orientação contrária aqui, tá? Os materiais ferromagnéticos são os ímãs, né? Os paramagnéticos, alguns metais, tá? Que se respondem a campo magnético. E os diamagnéticos, prata, cobre, ouro. Lembrando que os diamagnéticos, eu não tenho spins resultantes, tá? O para e o ferro, sim. Tá certo? Bom, então a critério aqui de olhar... Ah, não, esse aqui é outra tabela. Não vou entrar nesse critério aqui, não. Pessoal, então a gente viu que a matéria, ela possui, né, a capacidade de gerar campo magnético. Mas esse cara aqui, ó, que é o Hans Christian Ørsted, ele é um dinamarquês, né? Ele contribuiu no magnetismo, eletromagnetismo, com a seguinte ideia. Uh, essa ideia dele foi antes, né, desses estudos aqui, ó, que a gente falou, tá? Esse cara aqui, ó, ele pensou o seguinte, o Christian, Hans Christian, ele pensou o seguinte: se o elétron, objetos eletrizados se atraem ou repelem, e existem alguns materiais magnéticos que se atraem ou repelem, será que essas duas propriedades não poderiam estar correlacionadas também? Porque a natureza de atrair e repelir são semelhantes. Aí o que ele pensou? Falou o seguinte: ele trabalhou muito com a bússola. E ele, com certeza, né, tentou aproximar a bússola a um objeto eletrizado e viu que não acontecia nada. Então, falou, então, um objeto eletrizado não interage com a bússola. Mas ele fez o seguinte experimento. Não é com um objeto eletrizado, mas com corrente elétrica. O que ele fez? Ele pegou aqui, ó, uma fonte e ligou um fio. E ele notava que a bússola sempre apontava para o norte quando essa chave estava, né, desligada. Quando ele ligava essa chave aqui, a corrente aqui, ó, ele imaginava que a carga positiva que movimentava, né, porque na época não se sabia que o elétron que movimentava, que por conta não sabia a massa do elétron, né, que era mais leve e tal. O modelo atômico não estava estabelecido ainda, né. Mas enfim. Então, o que acontecia? A corrente passava e havia uma deflexão nessa bússola. Ou seja, a corrente passou aqui, a minha bússola mudou de direção. Aí o que ele fez? Agora eu vou inverter, então, o sentido da minha corrente. Olha só, ele inverteu o sentido, a bússola virou, estava assim, foi para cá. Aí o que ele pensou? A corrente elétrica interage com o campo magnético de uma forma. Por quê? Porque se passou uma corrente aqui, e minha bússola mudou de direção, houve o quê? A corrente provavelmente criou um campo em que o campo criado por essa corrente faz minha bússola mudar de direção. Por quê? Porque sabe-se que se eu tenho dois ímãs, eles interagem um com o outro. E a interação é devido ao campo magnético gerado por cada um desses elementos. Ou seja, a corrente criou um campo que interagiu com o campo magnético da bússola e os dois se orientaram. Essa foi a conclusão de Christian Ørsted. Então, o que ele disse? Ele disse que corrente elétrica cria campo magnético. Bom, essa ideia da corrente elétrica criar campo magnético ajudou lá na frente essa definição do orbital aqui, ó. Olha só, elétron movimentando. Se elétron movimenta, existe uma corrente. Olha, então tem um momento magnético no átomo. Ah, Rony, mas você explicou primeiro do átomo e tal. Foi uma ideia minha mesmo.
falar primeiro da matéria para depois falar de corrente elétrica. Mas a ordem cronológica foi o Christian explicar que corrente elétrica cria um campo e posteriormente verificou que o átomo tem elétron em movimento, então tem que ter um campo magnético devido ao movimento orbital dos átomos, tá? Então, mais ou menos isso. Bom, então ele viu que corrente elétrica cria campo magnético, ele fez outros modelos, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ele verificou que, ó, ele fez esse modelinho aqui, ó. Olha só, pegou um fio, passou esse fio por uma tampa, certo? E verificou que a cada posição a bússola se orientava. Olha só, o azul é o norte, tá? E com isso ele pôde fazer o seguinte: ele pôde desenhar linhas de campo ao redor. Olha aqui é o norte aqui, linhas de campo ao redor do seu fio. Ou seja, essa corrente aqui criou o campo magnético, tá certo? Utilizando ímãs, né? Outra forma também é colocar malha de ferro aqui, você enxerga esse padrão aqui, né, de perturbação do espaço devido a essa corrente elétrica aqui. Se você pegar um fio e colocar uma cartolina, um fio atravessando a cartolina, e pegar uma bússola e colocar ela em várias posições, você vai notar que a orientação da bússola muda. E ela muda por quê? Porque esse fio criou um campo magnético circular aqui, ó. Ó, se ela está aqui, o sul é em cinza, ó, o norte está aqui, então o campo está para cá, certo? Então, ó, o campo está para cá. Aqui, ó, sempre para cá o campo. Aqui está para cá. Ou seja, esse fio criou um campo magnético ao redor dele, tá? Aqui, ó, tá aí um esquema, né, das linhas de indução do campo magnético ao redor. E note que quando eu quero pegar um ponto, o campo sempre está o quê? Tangenciando esse ponto, certo? Então, se eu pegar um pontinho aqui, ó, o campo está assim, ó. Se eu pegar esse outro ponto aqui, o campo está assim, ó, sempre tangenciando, tá certo? Você entendeu, Dani, Maria Júlia? Certo. Então, o que que acontece? Eu tenho um perfil de campo e foi determinado, deixa eu apagar isso aqui que não vou precisar, e eu tenho uma regrinha que a gente chama de regra da mão direita, tá? Olha só, esses dedos aqui, eu não lembro o nome de cada um deles, mas esses dedos aqui, ó, eles são representantes do campo magnético. E o dedão, eu vou representar a corrente. Então, toda vez que você verificar um fio que passa uma corrente, para você determinar o campo magnético, então olha só, tenta ver aqui, ó. Se tem uma corrente para cima, o dedão vai estar para cima. E ao redor desse fio, então você imagina o meu braço é o fio. Ó, o dedão aqui, ó. Imagina que a corrente está para cima. O dedão aqui, esse dedão aqui, dessa outra mão, eu não sei se vocês estão vendo espelhado, eu acredito que não. Então, ó, minha mão direita, né? Chama regra da mão direita. Então, o dedão é a corrente e os outros dedos o campo magnético. Então, se a corrente está para cima, eu vou pegar o dedão, orientar na direção da corrente e circular aqui o fio. Que é o que está fazendo aqui, ó. Dedão para cima e circulando. Lembre que a corrente a gente adota como carga positiva em movimento. Se for elétron, a gente inverte. Então, ou seja, se eu determinei com a regra da mão direita a corrente está para cima, então meu campo magnético está nesse sentido. Se for carga negativa, eu inverto o sentido. Então, se o campo está assim, se for carga negativa, vai estar ao contrário. A regra da mão direita, ela é válida o quê? Para cargas positivas, tá? Então, para cargas positivas, ou sentido de cargas positivas, é válido para cargas positivas. Ou seja, eu considero positivo subindo, então o campo está nesse sentido. Ah, se for carga negativa, então tem que inverter a direção do campo, tá? Tranquilo? Vocês entenderam a regra da mão direita? Querem que eu explique novamente? Tá. Bom, a gente vai ver essa regra da mão direita em exemplos, tá? Mas antes de fazer exemplos, a gente vai avaliar aqui, ó. Olha só, o fio. Quando eu tenho a corrente para cima, mas, né? Olha só, ele vai estar entrando aqui e saindo para cá, ó. Então, estou olhando esse sistema aqui, ó, e um corte. Então, eu cortei aqui, ó, fiz um corte
Ó, o campo entra nesse lado, ó, o X representando entrando, e nesse lado ele sai, ó, o campo saindo. Então, esse aqui, ó, são duas representações, ó. Então, o campo entra aqui, entra e sai do outro lado. Tá, tá a regra da mão direita aqui sendo utilizada. Tá? Pessoal, o campo magnético, né, ele é circular aqui. Existe um método de determinar a intensidade desse campo a dada qualquer região aqui em torno do fio. Que foi, essa equação foi determinada por Christian Ørsted. Tá? O que ele falou? Né? Ele fizeram os cálculos e verificou que o campo magnético B é igual a μ0 vezes I dividido por 2πr. Tá? Essa aqui é a fórmula. Isso aqui no vácuo, tá? E se não for o vácuo, é μ vezes I dividido por 2πr. Bom, o que é o μ? Ou μ0? É a permeabilidade magnética associada a um ambiente em que tem esse campo magnético. No vácuo, né, como eu havia dito, esse valor aqui, ó, tá? O que é o termo I? O I é a corrente elétrica. Dada em ampere. O que é o 2π? É uma constante de 2 vezes π, né? E o termo R é a distância entre o fio e o ponto de análise do campo. Olha, o R é como se fosse aqui, ó. Tem um fio aqui, ó, passando a corrente I, e ao redor dele tem um campo magnético, né? O R é essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó. Tá certo? É a distância do fio até o ponto, vamos colocar aqui um ponto P, que eu estou analisando o campo magnético. Eu sei que tem um campo magnético tangenciando aqui, que é um campo B. E se eu quero saber a intensidade desse campo, uso essa fórmula. Por exemplo, se for um meio vácuo, eu tenho esse valor. Se eu tenho o valor da corrente e a distância, consigo calcular a intensidade do campo magnético. Tá? Para finalizar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. A gente vai ter o seguinte. A gente tem algumas questões aqui para a gente avaliar. Um campo, agora, primeira pergunta. Um campo magnético é gerado por eletrização? Polo norte magnético é positivo e o polo sul magnético é negativo? Verdadeiro ou falso? Falso. Carga elétrica, né? Não é... Ou melhor, o campo magnético não é gerado por eletrização. É gerado por cargas elétricas em repouso? Verdadeiro ou falso? O que o Christian Ørsted ele notou? Que cargas elétricas em repouso gera campo magnético? Vocês acham que geram carga elétrica em repouso? 50% de chance. Falso também, né, Robert? Carga elétrica em repouso não gera um campo magnético. Por cargas elétricas necessariamente em movimento circular? Para a gente dar um gás aí, não necessariamente. Né? Movimento circular, claro, gera um campo magnético, mas não necessariamente. Tá? Por cargas elétricas necessariamente em movimento retilíneo? Sim, movimento retilíneo gera, cargas em movimento retilíneo gera campo magnético, mas não necessariamente tem que ser em movimento retilíneo. Por cargas elétricas em movimento, não importando a forma da trajetória. Ou seja, isso aqui é verdade. Tá? Ó, por um fio retilíneo, passa uma corrente para baixo, de intensidade I, como indicado na figura. Quais os vetores numerados de 1 a 8 podem representar o vetor campo magnético criado pela corrente no fio, né? Olha só, eu tenho uma corrente aqui, ó, para baixo. Ele quer saber qual desses vetores aqui que eu posso representar pelo campo magnético. É 1, 2, 3, 4, 5 no lado A ou 5, 6, 7, 8 no lado B. O que vocês acham? Vocês têm ideia como que eu faço para representar? Regra da mão direita. Querem que eu faça?
Olha só, corrente I está para baixo. Façam aí também. Ó, no lado A, ele vai estar entrando. E no lado B, ele vai estar saindo. Assim, né? Veja só a figura. No lado, o dedão, a corrente. Os outros dedos do campo magnético. Então, no lado A, vai estar entrando. Ou seja, vai ser o vetor 2. Usando a regra da mão direita. Ó, o campo está o quê? Entrando aqui. Dando a volta. E saindo aqui, ó. Olha só. Então, o número 2, nesse ponto aqui, ó, no ponto A, representa o campo magnético. E o outro vetor é o quê? É o 8. No ponto B, vai ser o vetor 8. Certo? Ou seja, o campo vem para cá, e nesse lado, o campo vem para cá. No 8. Tá certo? Agora esse 3 aqui, ó. Usando a regrinha na mão direita. Ó, nas figuras 1, 2, tem os condutores planos, aqui, né? E no 3, 4, tem condutores planos, só que entrando. Então, imagina um fio entrando. Aqui, ó. Tem esse fio aqui. Tá entrando e saindo da página, tá? Em cada caso, observe o sentido do campo magnético e, devido ao fio, determine o sentido da corrente que passa por ele. Olha só, vamos pegar o caso 1. O caso 1, o campo está saindo nessa face, nesse lado, e está entrando aqui. Então, o que você faz? Esse dedão aqui, ó, ele está assim e a corrente vai estar para cá. Então, ele sai para cá e entra, usando a regra da mão direita. Então, a corrente no 1 vai estar para cá, ó. A corrente no 2, olha só. Esses dedos aqui é sempre o campo magnético. Se ele está saindo desse lado aqui, ele está assim, ó. A corrente vai estar aqui para baixo. Então, ele sai e entra, né? Tem toda uma torção no braço aqui, né? Então, a corrente vai estar para baixo, ele sai de um lado e entra do outro. Certo? Então, a corrente aqui vai estar para baixo. Agora, nesse aqui, ó. O campo magnético está assim. Então, esses dedos é o campo magnético, ele está girando assim. Então, no caso 3, a corrente vai estar entrando pela regra da mão direita. Olha o dedão aqui, ó. Né? Vocês têm que fazer aí também, tá? E o outro, no número 4, é o contrário, ó. O campo está assim. Então, o campo está assim, ó. Então, o dedão vai estar apontado para você, tá? Então, a corrente I aqui está saindo, tá certo? Então, no primeiro para a direita, no segundo para baixo, no terceiro entrando, a corrente I está entrando, e no quarto a corrente I está saindo, tá? Todos esses aqui a gente determinou corrente, e nesse outro aqui a gente determinou campo magnético, tá? Pessoal, a gente vai finalizar por hoje.